Tem uma dor que não faz escândalo. Ela não grita, não quebra nada, não chama a atenção de ninguém. Ela só fica. Ela anda com você quando você acorda, senta com você quando o dia começa, entra no seu peito quando tudo parece normal por fora e estranho por dentro. E talvez essa seja a parte mais cansativa de todas. Ninguém vê, ninguém entende, porque por fora, muitas vezes, você continua funcionando. Você responde, trabalha, conversa, sorri quando precisa, cumpre o que tem que cumprir. Mas por dentro existe uma presença silenciosa que nunca vai embora. Uma angústia sem forma exata, sem explicação clara, sem nome completo. E é isso que te desgasta. Não é só tristeza, não é só cansaço, não é só decepção. É uma sensação de estar carregando alguma coisa que você nunca conseguiu largar, mesmo sem saber exatamente o que é. E o mais duro é que, com o tempo, você para até de tentar explicar, porque quando tentou, sentiu que ninguém entendeu de verdade. Então você aprendeu a sofrer em silêncio, a sentir em silêncio, a afundar em silêncio. E esse silêncio vai ficando perigoso, porque ele não machuca de uma vez. Ele vai tomando espaço devagar. Ele entra no olhar, entra na forma como você vive o dia, entra no jeito como você vê o mundo. Você começa a perder o gosto pelas coisas, sem perceber o momento exato em que perdeu. Começa a sentir distância até daquilo que antes te tocava. E aos poucos, a vida não parece exatamente ruim, mas também não parece viva. E isso confunde, porque quando tudo está claramente destruído, pelo menos existe uma razão visível para a dor. Mas quando a dor vem mesmo sem desastre, mesmo sem tragédia, mesmo sem motivo que os outros reconheçam como suficiente, você começa a desconfiar de si. Começa a pensar que talvez esteja exagerando, que talvez seja fraqueza, ingratidão, excesso de pensamento, drama. Mas não, existe uma melancolia que não nasce de um evento único. Existe uma angústia que nasce da forma como a alma sente o peso de estar viva num mundo que raramente responde à profundidade do que ela carrega. E quando isso acontece, a pessoa vai ficando cercada por uma espécie de névoa interior. Nada é totalmente escuro, mas nada é realmente claro. Nada é totalmente insuportável, mas quase tudo pesa mais do que deveria. É como se a vida tivesse perdido a borda, a nitidez, o brilho, e você continua andando, mas já não sente que está chegando a lugar nenhum. Talvez o que mais doa em você não seja o sofrimento em si, mas o fato de ele ser antigo, o fato de ele já ter virado companhia, o fato de você já reconhecer esse vazio como quem reconhece um rosto conhecido. Porque há dores que chegam, bagunçam tudo e vão embora, mas essa não. Essa fica. Essa aprende os seus horários. Essa sabe a hora em que você acorda mais vulnerável, a hora em que o dia parece mais sem sentido, a hora em que a noite cresce e tudo dentro de você fica mais alto. E então você começa a perceber que não está lutando contra um momento ruim, está convivendo com uma presença feita de aperto, de falta, de silêncio, de perguntas que nunca cessam. E o problema de conviver muito tempo com esse tipo de angústia é que ela começa a moldar a sua identidade. Você para de dizer, eu estou assim, e começa sem perceber a sentir, eu sou assim. E isso aprisiona, porque quando a dor deixa de ser um estado e vira um espelho, tudo em volta se reorganiza em torno dela. Você passa a olhar para o passado e ver perda, olha para o presente e vê peso, olha para o futuro e vê névoa. E até quando alguma coisa boa acontece, uma parte sua continua distante, como se não conseguisse entrar inteira no momento, como se sempre existisse uma parede fina entre você e a vida. Na visão sufista,
E em muitos dos caminhos tocados por Rumi, existe uma ideia muito profunda. Às vezes, a dor que te acompanha não é só uma falha em você. Às vezes, ela nasce do desencontro entre aquilo que a sua alma pressente e aquilo que o mundo oferece. Não porque você seja especial de forma grandiosa, mas porque há pessoas que sentem demais, percebem demais, escutam demais o que está por trás das coisas. E quem sente a camada escondida da vida quase nunca consegue viver de forma rasa sem pagar um preço. Por isso, a sua angústia talvez não venha apenas do que te faltou. Talvez ela venha também do que você percebeu cedo demais. Você percebeu o vazio por trás de muitas promessas. Percebeu que muita conversa é máscara. Percebeu que muita correria é fuga. Percebeu que muita alegria exibida é desespero vestido. Percebeu que muita força é defesa. Percebeu que muita presença é ausência fantasiada. E depois que alguém vê isso com profundidade, fica difícil voltar a viver como antes. Fica difícil entrar nos mesmos jogos sem sentir um gosto amargo. Fica difícil acreditar com a mesma inocência. Fica difícil viver só na superfície quando uma parte sua já sentiu o fundo. É por isso que, muitas vezes, a sua angústia cresce em silêncio, enquanto o mundo manda você apenas seguir, produzir, distrair, ocupar a mente, fingir leveza. Mas a sua dor não quer distração. Ela quer verdade. E é exatamente isso que assusta, porque a verdade que essa melancolia traz não é confortável. Ela mostra que você talvez tenha vivido tempo demais no automático, perto de pessoas que não te alcançavam, preso a rotinas que não tocavam sua alma, sustentando papéis que te cansavam mais do que te definiam. Essa angústia silenciosa também cresce quando você sente demais e fala de menos, quando você engole o que sentiu para não incomodar, quando se adapta demais ao ambiente para continuar pertencendo, quando vai se afastando do que é verdadeiro em você para continuar sendo aceito. Muita melancolia nasce disso, do abandono lento de si mesmo, não de uma vez, mas em pequenas concessões diárias. Você cala uma coisa aqui, esconde outra ali, tolera algo que te fere, permanece onde seu coração já foi embora, sorri quando queria sumir, concorda quando por dentro está se partindo. E faz isso tantas vezes que chega um momento em que já não sabe dizer em que ponto exato começou a se perder. Só sente o resultado, só sente o peso, só sente a angústia caminhando ao lado, como se estivesse cobrando alguma coisa antiga. E talvez esteja mesmo. Talvez essa dor seja a parte de você que cansou de ser empurrada para o fundo. Talvez essa tristeza silenciosa seja o preço de viver distante de si. Porque quando a alma não consegue falar com clareza, ela pesa. Quando ela não consegue se mover, ela dói. Quando ela não consegue respirar, ela aperta o peito. E o que muita gente chama de fraqueza pode ser, na verdade, um acúmulo de verdade sufocada. Existe outro ponto que quase ninguém tem coragem de dizer. Às vezes, você não está angustiado só pelo que viveu, está angustiado pelo que entendeu sobre a vida. Você olha em volta e sente uma estranheza funda. Vê gente correndo sem saber para onde. Vê pessoas preenchendo o vazio com excesso, barulho, imagem, consumo, validação. Vê relações sem presença, conversas sem alma, promessas sem raiz. E alguma coisa em você rejeita isso, mesmo que você também tenha tentado entrar nisso em algum momento. Só que a sua alma não se alimenta facilmente daquilo que é rápido, falso ou vazio. E por isso ela cobra. Ela cobra sentido, cobra profundidade, cobra verdade, cobra encontro, cobra algo que o mundo moderno raramente entrega com facilidade. Então, você fica no meio de duas dores. A dor de não caber totalmente no que o mundo oferece e a dor
de não saber onde encontrar aquilo que realmente responderia ao que você sente. Essa é uma angústia muito silenciosa, porque ela nem sempre vem com palavras claras. Ela vem como aperto, estranheza, peso no fim do dia, distância no meio das pessoas, vazio depois de tudo que deveria bastar. E talvez o mais exaustivo em tudo isso seja que você já tentou continuar mesmo assim. Você já tentou ignorar, já tentou se distrair, já tentou ocupar a cabeça, já tentou começar de novo, já tentou esperar passar, já tentou ser mais forte, já tentou ser mais grato, já tentou ser mais simples, já tentou racionalizar, já tentou dizer para si mesmo que isso era fase, exagero, sensibilidade demais, falta do que fazer, excesso de pensamento. Mas a angústia continuou, e continuou porque ela não veio para ser vencida por frases prontas. Ela veio porque algo em você não aceita mais ser tratado de forma superficial. A sua dor não quer explicações pequenas. Ela não quer respostas apressadas. Ela não quer que você jogue mais uma camada de distração por cima do que sente. Ela quer ser encarada. E encarar isso é duro, porque significa admitir que você talvez tenha passado muito tempo fugindo da raiz para sobreviver ao peso dos galhos. Significa olhar para o que está dentro e perceber que essa angústia não é um erro aleatório. Ela tem história, ela tem rastro, ela tem ligação com ausências antigas, com decepções não digeridas, com desejos que nunca puderam nascer direito, com versões de você que foram ficando para trás. Rumi atravessa muitas vezes esse território em espírito, não como quem foge da dor, mas como quem vê nela uma porta, não uma porta romântica, não uma beleza falsa no sofrimento, mas uma abertura brutal, porque certas dores chegam quando a vida que você estava sustentando já não consegue mais esconder a fome real da sua alma. E aí, a angústia te acompanha em silêncio, porque ela está tentando te fazer ouvir algo que o barulho do mundo não deixa. Só que ouvir isso dói. Dói porque desmonta imagens. Dói porque tira maquiagem emocional. Dói porque mostra que talvez você tenha se acostumado a sobreviver, mas não a viver. E esse confronto é pesado. É pesado perceber que você estava presente em muitos lugares, mas ausente de si. É pesado perceber que procurou acolhimento em espaços que nunca te receberam de verdade. É pesado perceber que pediu sentido para pessoas e rotinas que também estavam vazias. É pesado perceber que parte dessa angústia vem de ter traído a própria profundidade para continuar funcionando num mundo raso. Talvez seja por isso que você se sente cansado, de um jeito que o sono não resolve. Porque o cansaço não é só físico, é um cansaço de carregar um mundo interno que quase nunca encontra lugar do lado de fora. É um cansaço de traduzir demais, esconder demais, segurar demais. É um cansaço de existir entre o que sente e o que consegue mostrar. E quando isso dura muito, a pessoa vai ficando opaca por dentro. Não porque deixou de sentir, mas porque sentiu tanto sem espaço que começou a endurecer para não se romper de vez. Só que endurecer também dói, porque você percebe que não chora como antes, não se entrega como antes, não se entusiasma como antes. E aí nasce uma tristeza ainda mais funda, a tristeza de perceber que a própria angústia foi secando partes vivas de você. Isso assusta. Assusta sentir que alguma coisa foi se apagando. Assusta olhar para si e não saber se o silêncio que te acompanha é profundidade ou desgaste. Assusta porque a melancolia não destrói sempre com explosão. Muitas vezes ela destrói por erosão. Ela vai comendo por dentro, devagar, até que um dia você percebe que está de pé, mas não inteiro.